Amém, queridos irmãos? Chegamos à quarta-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é A Luz do Mundo e a Luz da Vida. E o título da quarta-feira, Ter um coração simples e aberto ao Senhor. O versículo, Mateus 18, versículo 3, que diz: Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. Te agradecemos sempre, Senhor, e te agradeceremos por toda a eternidade, pois não podemos pagar o que o Senhor fez por nós. O fato de levantarmos todos os dias também se deve ao Senhor, à tua misericórdia, ao teu amor, à tua graça, essa graça que recebemos dia após dia, que nos faz avançar, que nos faz cada vez mais andar na luz, conhecendo a tua palavra. É essa graça que nos faz realizar a tua obra e não a nossa suficiência, não a nossa capacidade. Tudo vem de ti, Senhor, e das tuas palavras. E que as tuas palavras, dia após dia, nos faça ser como crianças, recebendo tua palavra com simplicidade, com pureza, sabendo que a tua palavra é que faz a obra, crendo sempre no que o Senhor tem nos falado. Esse é o nosso desejo, Senhor. E que a sua luz nos ilumine sempre, mostrando-nos quem nós somos, mostrando-nos todas as coisas ainda ruins que há em nós, dando-nos oportunidade de arrependimento. Não queremos ter o coração endurecido, Senhor, pelo contrário. Não queremos ser obstinados. Queremos ouvir a tua palavra, seguir a tua direção, seguir com fé o que o Senhor tem nos mostrado, com o coração amolecido, com o coração que frutifica. Esse é o nosso desejo, Senhor, é isso que nós te pedimos. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, chegamos então à quarta-feira. Nessa quarta-feira o título é Ter um coração simples e aberto ao Senhor. E sempre que nós lemos os evangelhos e nós vemos a situação dos fariseus, os saduceus, enfim, as autoridades judaicas também, não é? Os sacerdotes, nós vemos que apesar de o Senhor estar ali fisicamente com eles, falando, fazendo milagres, eles não conseguiam crer. E mais ainda, eles se revoltavam e queriam acabar com a obra do Senhor, matando o próprio Senhor. Antes da crucificação, antes de o Senhor ser entregue para que se cumprisse o plano de Deus, eles tentaram de diversas formas matar o Senhor, colocar o Senhor em descrédito. Uma dessas tentativas foi aqui em João 8. Eu vou ler alguns versículos de João 8, começando pelo primeiro versículo, para vocês verem a cilada em que os escribas e fariseus tentaram colocar o Senhor, armaram para o Senhor, não é? Versículo 1 diz: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Veja, olha o versículo 6. Isto diziam eles tentando-o, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Qual a intenção deles? A intenção era, se o Senhor dissesse, bom, se na lei de Moisés mandou apedrejar, então pode apedrejar. Muitas vezes o Senhor falou sobre perdão, sobre amor. Eles poderiam acusar o Senhor diante de todo o povo que o Senhor estava ensinando de ser alguém que falava, mas não tinha amor, não tinha misericórdia. Mas por outro lado, se o Senhor dissesse isso para eles, não, vamos perdoar, vamos ter amor, aí eles poderiam acusar o Senhor de não cumprir a lei de Moisés. E o Senhor havia dito, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Então, aparentemente, eles armaram uma situação perfeita para colocar o Senhor numa cilada.
Mas, irmãos, o Senhor não era qualquer homem. Apesar de ser um homem, o Senhor é o próprio Deus. Antes de falar a respeito do que o Senhor fez, de como o Senhor respondeu, eu quero ler alguns trechos do Alimento Diário. Por quê, irmãos? Aí entra o título dessa quarta-feira, que é ter um coração simples e aberto ao Senhor. Esse trecho é uma advertência para nós, olhando toda essa insistência dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, em, ao invés de crer, tentar acabar ou desacreditar com a obra do Senhor. Eu vou começar lendo na página 62 o segundo parágrafo. Veja: no entanto, o Senhor opera além da lógica humana. Se recorrermos às mesmas táticas do inimigo, inevitavelmente cairemos em suas armadilhas. Isso é muito grave, irmãos, isso é muito sério. Por quê? Há homens que tentam acabar com obras espirituais. E para isso, dizendo que estão fazendo a obra de Deus. E para isso, o que eles fazem? Eles usam as armas de Satanás. É exatamente isso aqui, irmãos. Se comportam exatamente como os judeus naquela época, os fariseus, os sacerdotes, distorcendo as palavras do Senhor, acusando o Senhor, como aconteceu com o próprio apóstolo Paulo, depois o apóstolo João, acusando o Senhor de coisas que não eram verdadeiras. Por quê? Porque olhavam a aparência, estavam tomados, cegados por ódio, por um sentimento de vingança, por algo, enfim. E aí se baseavam no aspecto religioso. Não, esse aí está fazendo algo contra Deus, então vamos derrubá-lo. E aí, para fazer isso, usavam as táticas do inimigo, de Satanás. Se hoje você está fazendo algo parecido, isso é uma advertência. Ainda há tempo de se arrepender. Cuidado. Paulo falou isso para os coríntios. Os coríntios estavam acusando, em 2 Coríntios 10, os coríntios acusavam Paulo e os demais irmãos, cooperadores de Paulo, de estarem andando em disposição de mundano proceder, é a palavra, né? Acusavam Paulo e eles de estarem fazendo coisas erradas, coisas mundanas. E o que Paulo respondeu? Ele diz assim: embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Nós não usamos as armas da carne. Ou seja, nós não vamos responder a vocês, Paulo falando para Coríntios, usando as mesmas táticas que vocês estão usando. Então, irmãos, nenhum de nós jamais pode enveredar por caminhos como Paulo diz aqui, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, nunca use as armas da carne, porque essas armas são de Satanás. E veja, irmãos, mais uma advertência nesse texto, né? Então, vou voltar ali para a leitura do Alimento Diário. Eu estava na página 62, no segundo parágrafo, terceira linha. Envolvidos na estrutura do poder político e religioso, os líderes frequentemente são ofuscados por sua própria busca por poder, respeito e honra. Como autoridades dominantes, suas palavras muitas vezes são as que prevalecem. Nesse cenário, eles raramente estavam dispostos a ouvir e compreender as palavras de Jesus, uma vez que seus corações estavam endurecidos. Isso é muito sério, irmãos. Vou pular para o quarto parágrafo, finalzinho, último parágrafo da página 62. Surge a questão: por que a mesma palavra não exerce o mesmo efeito na vida de outras pessoas? A razão reside no estado do coração das pessoas. Ou seja, um coração endurecido não tem a simplicidade necessária para reconhecer a voz de Jesus. No tempo de Jesus, os fariseus e os principais sacerdotes não o reconheciam como Cristo, o enviado de Deus, por isso o desprezavam. Movidos pela inveja da sua crescente popularidade entre o povo, eles tramaram contra a sua vida. Se não nos arrependermos, hoje também corremos o risco de ouvir e não entender. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. A igreja, como o reino dos céus, não é uma instituição religiosa, mas é o corpo de Cristo, governado mediante a palavra do cabeça, que é Cristo. Se tivermos um coração simples para ouvir e apreciar a palavra,
ela operará em nossa vida e lhe dará sentido. Isso é sério, irmãos. Se nós não ouvirmos a palavra com o coração aberto, um coração amolecido, com fé, como simplicidade e pureza de uma criança, a palavra não opera em nós. Agora, vamos voltar para João 8. O que o Senhor respondeu para aqueles que tentavam colocá-lo numa situação, numa cilada? Versículo 7 diz: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Isso, como nós vamos ver adiante na semana, para aquelas pessoas foi como a luz do mundo, ou a luz do primeiro dia. É a luz que toca a consciência. Veja o que aconteceu. O Senhor se levantou, falou, e versículo 8, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E aí ela respondeu: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então perceba, irmãos, nas palavras do Senhor, o Senhor tocou diretamente a consciência daquelas pessoas. Isso é a luz do primeiro dia, a luz do mundo. Essa luz, irmãos, expôs o que havia dentro daquelas pessoas. É isso que a nossa consciência faz. A palavra de Deus, ela vem, a nossa consciência absorve a palavra e ela julga de acordo com o nosso interior. Por quê? Olha o último parágrafo da página 63. O homem natural e religioso, muitas vezes, procura manter uma aparência de espiritualidade e prontamente condena a imoralidade alheia. No entanto, seu interior pode estar cheio de podridão e de atos e pensamentos vergonhosos. Ou seja, você percebe, eles estavam acusando a pessoa, acusando a mulher, mas dentro, irmãos, também estavam cheios de pecados. E assim como todos nós. Então a palavra do Senhor, ela entrou e ela foi como a luz do mundo. A luz do primeiro dia, iluminando, tocando a consciência. E aquelas pessoas viram: eu não posso atirar a pedra, porque eu também sou um pecador. Assim como todos nós o somos. Então durante essa semana ainda vamos falar mais a respeito dessa diferença que nós vamos ver no versículo 12, entre a luz do mundo e a luz da vida. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.